No Evangelho de João, capítulo 17, você pode estar se sentando, pois eu vou fazer várias leituras de textos. Glória a Deus. Vou ler vários textos de João. Aleluia. Glória a Deus. Deixe a sua Bíblia aberta em João, capítulo 17, no verso 20. João 17, verso 20. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, a partir de hoje, como eu disse, nós estaremos iniciando agora mensagens inspiradas no livro de Atos. Então, agora as nossas mensagens serão temáticas. Nós não faremos um estudo sistemático como fizemos em João. No Evangelho de João nós estudamos capítulo 1, capítulo 2 e fomos até o capítulo 16. Atos nós estudaremos de forma diferente. Nós pegaremos os temas e estudaremos em cima da Bíblia, em cima do que está escrito em Atos. Assim será nesse período em que nós estivermos em campanha, tá bom? Mas antes de iniciar no capítulo 1 de Atos, falando da mensagem tema de hoje, na qual é oração, a marca dos que experimentam o sobrenatural. O que é o sobrenatural? O sobrenatural é justamente você ir além do natural, acima do natural. Certa vez, perguntaram assim para uma pessoa, olha, o que é a unção? O que é o sobrenatural? Aí a pessoa explicou dessa forma, olha, natural, primeiro, está vendo aquela vaca? Aquela vaca não é uma unção, porque ela está comendo capim lá no pasto, então ela está agindo de forma natural. Está vendo aquele passarinho no fio cantando? Aquilo também não é um sobrenatural, não é unção de Deus, aquilo é o natural, porque o passarinho está fazendo o que é normal para ele. Mas no dia em que você ver aquela vaca no fio cantando e aquele passarinho no pasto dando leite, então isso é sobrenatural. Então o que é sobrenatural? É aquilo que vai além dos seus limites, além do que você pode fazer. Aí entra a outra dimensão do mundo espiritual, chamada quarta dimensão, onde você experimenta o favor e a mão de Deus sobre a sua vida. Você quer experimentar a mão de Deus sobre a sua vida? Você quer? Então, para isso, nós precisamos ter, em primeiro lugar, a oração. Você pode ver, na vida de todos que experimentam e andam no sobrenatural, é necessário que eles, assim, tenham a sua vida em oração. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Aí, antes de nós entrarmos em Atos, eu quero fazer aqui um resumo dos últimos capítulos de João. Então, semana passada nós estudamos o capítulo 16. Então, para não encerrarmos assim, de forma seca, João, eu quero passar rapidamente aqui nos últimos capítulos, fazendo um resumo, para então aí entrarmos no capítulo 1, tá bom? Então você pode acompanhar comigo no capítulo 17 de João. Capítulo 17, no capítulo 16, Jesus falou sobre o Espírito Santo. No capítulo 17, Jesus agora, ele faz uma oração. E nessa oração, nós podemos ver dois motivos na qual Jesus ora. Os motivos são os seguintes, está aqui ó, em João 17, verso 20. E Jesus orando disse, e não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim, e que os tens amado a eles como tens amado a mim. Então nessa oração, Jesus aqui apresenta nessa oração dois pedidos que ele faz ao Pai orando. Primeiro, Jesus diz, Senhor, eu não oro somente pelos meus discípulos, por aqueles que estão comigo. Irmãos, eu queria pedir por gentileza para você parar de mexer no celular, isso está me atrapalhando, por gentileza, porque eu percebo os irmãos mexendo, estão mandando mensagem. Então presta atenção, Deus quer falar com você. Diga para a pessoa que está do seu lado, Deus quer falar com você. Deus quer falar com você. E uma das formas de Deus falar não é através do celular, é através da Bíblia ou através da pregação. Amém, meus irmãos? Com muito amor e carinho eu falo isso para você, para que você não seja roubado. Porque você pode estar aqui, mas pode ser roubado. E aí você não ouviu a voz de Deus.
a vida de um homem pode ser mudada através de uma palavra. Uma palavra que você ouve hoje pode mudar para sempre a sua vida espiritual e a sua vida de oração. Eu profetizo isso, que a sua vida de oração a partir desse domingo, a partir dessa reunião, vai mudar, vai ser transformada. Amém? Então aqui Jesus orando, deixa eu voltar aqui em João 17, Jesus orou e ele fez o pedido. Ele dizendo, Pai, eu não rogo somente por esses que estão comigo. Quem eram esses? Eram os membros da célula de Jesus, eram os 12 apóstolos, até aqui 11, né? Porque um deles já estavam para trair, mas mesmo assim Jesus estava orando pelos 12. Jesus está orando pelos 12 da sua célula, e ele dizendo, Senhor, eu não oro somente por esses que estão na minha célula, mas oro também por aqueles que hão de crer na sua palavra. Então aqui nós podemos ver Jesus em João 17, orando por aqueles que já são da igreja e por aqueles que ainda hão de converter. Por isso que também nesses 21 dias nós iremos orar, continuar orando pelos seus parentes, pelos seus amigos, porque uma das respostas de oração que nós podemos trazer de Jesus é ganhar a vida. Então, à medida que você evangeliza, à medida que você dá testemunho, você está cooperando, porque Jesus orou por isso. Então Jesus orou para que aqueles que ainda não creram, eles também sejam santificados. Também na oração de Jesus, Jesus ora pedindo assim, Pai, e eu oro por esses aqui, que são os meus discípulos, eu oro para que eles sejam um, assim como o Pai e o Filho é. Interessante que Jesus, ele não deu orientação para os discípulos. Olha, discípulos, vocês vão ser um agora, vocês vão vestir a mesma camisa, vocês vão fazer parte do mesmo grupo, vão fazer parte da mesma equipe, trabalhem juntos. Jesus não deu essa instrução. Jesus, pelo contrário, ele orou para que eles fossem um, porque a questão de unidade é uma questão espiritual. A diferença entre unidade e união. Muitas igrejas, e pode ser esse o caso na nossa, nós podemos estar nesse nível apenas da união. O que é a união? A união é um monte de gente junto. Vou dar um exemplo. União, um saco de batata. Um saco no qual tem um monte de batata, tem uma união de batatas, mas não tem uma unidade, tem um monte de batata junto. Agora, o que é a unidade? A unidade são aquelas batatas transformadas num purê. Você não já está vendo um monte, você está vendo apenas uma, numa mesma composição orgânica e química, sendo apenas um. Então, unidade fala de você ser um, onde todos estão falando a mesma coisa, todos estão pensando a mesma coisa, todos estão agindo para alcançar o mesmo objetivo. Aqui, quando Jesus está orando pelos seus discípulos, por que Jesus ora? Porque a transformação de união para unidade não é assim, simples, fácil. Primeiro, para a batata ser transformada no purê, é necessário descascar a batata e depois levá-la para o fogo. Esse é o processo de Deus para nos levar à unidade. Então Deus, nesse processo desses 21 dias, vai levar a sua casca da alma, temperamento não transformado, o seu ego, talvez a sua personalidade obstinada, Deus vai levar a ser descascada. Então é necessário descascar essa alma, essa personalidade não transformada, esse temperamento que ainda não foi transformado. Então, depois de ser descascado, o que Deus faz? Ele leva para o fogo. Para quê? Para que você seja uma pessoa melhor. Tem pessoas que não dá para ficar perto dela. Tem pessoas que, ao invés de ela atrair, ela expulsa, ela expele de tão chata, de tão crica que ela é. Mas essa pessoa, mesmo sendo crica, mesmo sendo chata, ela será transformada pelo fogo de Deus, até que sejamos um. Então Jesus em João 17 orou, e por essa razão nós estamos nessa campanha, pedindo a você, olha, mude lá o perfil da sua rede social, do seu WhatsApp, Facebook, mude o seu perfil para o slogan da nossa campanha, olha, Explosão WhatsApp, eu estou vendo 100 vidas, então não falamos outra coisa, a não ser isso, eu estou vendo 100 vidas, eu estou vendo 100 vidas, nós queremos ser um, nós cremos que assim como a igreja de Atos, Jesus orou aqui em João 17, e a igreja de Atos experimentou isso. Eles estavam falando a mesma coisa. Não tinha o que era seu, mas tinha o que era comum para todos. E isso vai acontecer em nossa igreja. Nós passaremos por esse processo da unidade. Isso então foi no capítulo 17. Avançando no capítulo 18, já no capítulo 18, Jesus é detido, é preso pelos soldados romanos, é traído por Judas e é entregue pelos judeus aos soldados para que ele fosse julgado. Então Jesus agora, no capítulo 18, é interrogado por Pilatos. E Pilatos diz assim, porventura sou eu, judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste?
Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejaria os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então presta atenção, Jesus foi preso, meus irmãos. Jesus foi traído agora no capítulo 18. A multidão que estavam dizendo, quando Jesus operou o milagre e entrou em Jerusalém, a multidão disse: Hosana nas alturas, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Fizeram honras ao Senhor Jesus. Só que agora no capítulo 18, Pilatos pergunta: quem vocês querem que eu solte? Jesus, ao qual vocês chamam de Cristo, ou Barrabás? E sabe o que essa multidão disse? Soltem Barrabás e matem Jesus. Então, aqui no capítulo 18, nós podemos aprender o que? Jesus nos ensina: ainda que você seja traído, ainda que você passe por decepções, ainda que você passe por situações na qual as pessoas se deixem, o seu reino não é daqui. A sua motivação tem que estar em que o seu reino é celestial. Jesus está dizendo: meu reino não é daqui. Tudo bem, as pessoas estão dizendo aí que é para eu ser entregue, mas não tem problema, porque o meu reino não é daqui. E ainda Jesus está dizendo: olha, se eu quisesse, nesse momento, eu poderia pedir aos meus servos, que são os meus anjos, e eles viriam agora destruir todos vocês. Mas Jesus não fez isso. Mas aqui Jesus dá uma lição, na qual você é servo do Senhor, você é escolhido de Deus, e os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem. Você teme ao Senhor, então os anjos do Senhor estão acampados ao seu redor. E eu digo isso para você, fica a lição, que ainda que você passe por traição, pessoas te traiam, pessoas te abandonem, pessoas te deixem, pessoas se decepcionem, o teu reino não é daqui. Diga assim comigo: meu reino não é daqui. Amém, meus irmãos? No capítulo 19, agora, nós podemos ver Jesus sendo crucificado. Então, Jesus, no capítulo 18, foi julgado por Pilatos. E agora, no capítulo 19, Jesus é colocado na cruz. E podemos ver algo que contradiz o que muitos falam. Jesus morreu na cruz. Ele foi morto. De fato, Jesus morreu na cruz, perdão. O que falam é: mataram Jesus na cruz. Essa é a frase que dizem. Mas eu quero corrigir com você essa frase. Não mataram Jesus na cruz. Jesus simplesmente entregou-se na cruz. Olha o que diz o Evangelho de João, capítulo 19, verso 30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Presta atenção no que está acontecendo aqui agora. Jesus é o autor da vida. A Bíblia diz: Jesus é o autor da vida. Jesus também disse lá na ressurreição de Lázaro: eu sou a ressurreição e eu sou a vida. Então como pode a morte vencer a vida? Nunca, jamais a morte poderia vencer a vida. Mas aqui Jesus se entregou, deixou-se ser vencido pela morte. Sabe por quê? Por amor a você. Ele se entregou por amor a você. Então o que nós vemos no capítulo 19? Que ele foi na cruz e deixou ser vencido pela morte por amor a você. Ele se entregou por você. Aqui a cruz, a condenação da cruz, seria a condenação mais severa que tinha na época. Seria como a condenação da cadeira elétrica lá nos Estados Unidos. Então a punição mais severa é a cadeira elétrica. Na época de Jesus, era ir para a cruz. E a morte na cruz não era assim. Era um pendurado na cruz, como a gente vê no filme, né? Penduraram Jesus na cruz e aí no mesmo instante morreu. É o que aconteceu, de fato. Mas a morte na cruz era um processo lento, doloroso para aquele que estava pendurado na cruz. Muitas vezes, quando o corpo ainda ficava exposto, viam os urubus e comiam a pele da pessoa enquanto ela estava viva. Então era uma morte terrível. Mas Jesus não passou por isso. Aconteceu que lá nesse dia do Getsemane, fechou-se o templo. E os soldados romanos ficaram com receio de ficar ali. Então eles disseram para Pilatos e para o imperador: olha só o que eles disseram. Os judeus, estou agora em João 19, 31. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que como ele, foram crucificado. Mas vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Aqui está o fato. O primeiro ladrão e o segundo ladrão
morreram. Por quê? Quebraram as pernas. Então, à medida que quebrasse as pernas, o corpo ia descer e eles automaticamente iriam morrer instantaneamente naquele momento. A morte não iria durar vários dias. Agora, quando eles chegaram em Jesus para quebrar as pernas, não precisaram quebrar, porque Jesus estava morto. Não é que mataram Jesus, ele entregou-se por mim e por você. Diga para a pessoa que está do seu lado: Jesus se entregou por você. A vida deixou-se ser derrotada pela morte, por amor a você. Mas o grande trunfo está no capítulo 20, em que Jesus morreu, mas no terceiro dia ele ressuscitou. João 20, verso 8 diz: então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura, que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Então aqui os discípulos foram ver a sepultura, e aí viram que a sepultura está vazia. Então a partir daquele momento creram que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Filho de Deus. É justamente isso, essa cena e essa fé que nos diferencia de qualquer religião, porque tem muita gente aí fora que prega sobre Jesus. O Espiritismo prega também sobre Jesus. Aliás, tem até o Evangelho segundo Jesus no Espiritismo. Mas tem uma diferença. A diferença é a seguinte: é que nós cremos que Jesus é o Filho de Deus, que ele morreu, mas ele ressuscitou. E porque ele ressuscitou, agora ele veio habitar em nós. Ele não está habitando em outro lugar, ele está habitando em nós por meio do seu Espírito. Essa é a fé que nos dá vida. Assim como Cristo ressuscitou, você também, juntamente com ele, será ressuscitado. Você não verá a morte. O anjo da morte já está derrotado por você, porque o Senhor Jesus já derrotou ele na sua vida. E chegamos ao último capítulo do Evangelho de João. Finalmente, no capítulo 21, Jesus agora aparece aos discípulos. Aparece no caminho de Emaús, aparece para as mulheres e aparece também para Pedro. Capítulo 21, no verso 15, mostra que Jesus, depois de ter jantado com os discípulos, agora ressuscitado, ele começa a fazer algumas interrogações, perguntas a Pedro. Este mesmo Pedro, que depois que Jesus morreu, ele se desviou da fé. Ele deixou os discípulos, voltou a pescar. Jesus abandonou a cela, abandonou a crença e voltou para a sua vida secular, voltou para a sua velha vida. Então Jesus mandou chamar Pedro. E mandando chamar Pedro, quando ele chegou após a janta, Jesus pergunta assim para Pedro. Eu estou agora em João 21, verso 15. Você pode acompanhar aqui comigo. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que esses? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe: então apacenta os meus cordeiros. E tornou a dizer segunda vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? E disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: tu me amas. E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse-lhe: então apacenta as minhas ovelhas. Vamos entender aqui no capítulo 21, qual que é a ênfase do capítulo 21. Jesus ressuscitou e agora ele volta, manda chamar Pedro. E chama Pedro. Quando Jesus faz aqui essas três perguntas, Jesus quer levar Pedro agora para um novo nível, um nível de compromisso. Você só vai experimentar o sobrenatural se você tiver um compromisso com o Senhor. Deus, o nosso Deus, é um Deus de aliança. Você até canta aí: Deus de aliança, Deus de promessa. É de fato, Deus é Deus de aliança. Ele chama pessoas para ter uma aliança, para ter um compromisso com Ele. Vamos entender aqui. Jesus pergunta 3 vezes se Pedro o amava. Mas a palavra amor aqui para nós só tem um significado. Mas no original, a palavra amor no grego, existem 3 significados. Existe o amor eros, que é o amor erótico, o amor sensual, o amor de um homem para com uma mulher. Existe o amor filéu, que é o amor de amizade, de um homem para com um amigo, de um homem para com um irmão, de um pai para com seu filho e a mãe para com a sua filha. E existe o amor ágape, que é o amor de Deus, o amor sobrenatural. É o amor que é aquele que você se doa sem esperar receber nada em troca. Pedro aqui, Jesus quando pergunta para Pedro, Jesus está perguntando: Pedro, tu me
ama com amor ágape, mas Pedro responde 2 vezes: Senhor, eu te amo com amor de amizade. A resposta do amor de Pedro era o amor filéu, o amor de amizade. Então Pedro não tinha ainda compromisso. Aliás, Pedro, dias atrás, tinha sido perguntado para Jesus. Jesus disse assim para Pedro: Pedro, o diabo pediu permissão para se andar, para peneirar você, mas eu tenho rogado por você. Mas aí Pedro disse assim: Senhor, que isso? Estamos juntos, eu não vou te abandonar. Hashtag, estamos juntos, estamos juntos. Mas aí Jesus disse assim: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar, você vai trair. E os irmãos conhecem a história. Pedro negou, antes que o galo cantasse 3 vezes, Pedro negou. Então mesmo Pedro, que disse para Jesus: eu estou contigo, na hora H da pressão, abandonou a Jesus. Então aqui é o fato. Jesus está dizendo: Pedro, se você quer ser instrumento, quer experimentar o sobrenatural, você precisa ter um compromisso comigo agora. E o compromisso é um compromisso de aliança. Deus chamou Noé para uma aliança, Deus chamou Abraão para aliança, e agora Deus está chamando Pedro para aliança, e Deus chama você também para uma aliança com Ele. E a aliança aqui é a seguinte: Jesus está dizendo: Pedro, se tu me amas, então pastoreia, apacenta os meus cordeiros. Pedro, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Então pastoreia as minhas ovelhas. Veja que Jesus, ao ouvir a resposta de Pedro, Jesus dá uma tarefa para Pedro: pastoreia meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas, apacenta e pastoreia as minhas ovelhas. Existe uma diferença aqui entre cordeiro e ovelha. Qual a diferença? Cordeiro era o animal que era usado para sacrifício pelo povo. Então era o animal no qual eles ofereciam sacrifício pelo perdão dos seus pecados. A Bíblia diz que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o cordeiro é aquele animal que era oferecido em sacrifício. Então quando aqui Jesus está dizendo: olha, pastoreie os meus cordeiros, sobre quem Jesus está falando? Jesus está falando aqui daqueles que se entregam em sacrifício pela obra. Quem são esses? Os líderes. Quem são esses? Pastores. Quem são esses? Aquelas pessoas que estão à frente de uma obra. No caso aqui de Pedro, os cordeiros eram os apóstolos, eram os demais discípulos, todos esses que também foram mortos, martirizados, por causa de uma obra, por causa de uma causa na qual eles criam. Então Jesus está dizendo para Pedro: honra esses homens, honra essas autoridades. No seu caso, quem é o cordeiro? O seu líder, o seu pastor. Esses são os cordeiros, aqueles que se oferecem em sacrifício por você. Tem por ocasião que você está lá na sua casa de boa, mas o seu líder às vezes está lá de madrugada, orando pela sua vida, estudando, preparando a palavra para trazer na sua reunião de célula. São esses que são cordeiros, e nós devemos honrar, irmãos. Muitas vezes tem igrejas que não honram, não respeitam as autoridades, mas nessa igreja isso não vai acontecer. Nós vamos fazer o que Jesus disse. Se nós realmente queremos ter um compromisso com o Senhor, nós vamos honrar aqueles que são cordeiros, vamos honrar aqueles que estão se sacrificando pela obra, pela causa, porque o nosso reino não é daqui. Agora, e ovelha? O que é a ovelha? Ovelha já era o animal no qual era o animal que não sabia se defender, era um animal indefeso e tinha que ser dirigido pelo pastor das ovelhas. Então a ovelha aqui fala no caso dos novos convertidos. A ovelha aqui fala do nosso novo irmão na fé, que acabou de se converter e não sabe orar. Acabou de se converter e não sabe guerrear a sua guerra espiritual. Acabou de se converter e não sabe tomar a decisão certa. Precisa de uma direção daquele que é cordeiro. Então eu pergunto para você: você tem apacentado as ovelhas do Senhor? Você tem apacentado os cordeiros do Senhor? Você tem honrado as suas autoridades? Você tem honrado aqueles que o Senhor confiou a você? Através do livro, do estudo dos 7 passos? Cuidando dessas vidas, não deixando elas se perderem? Você perceba que Jesus pergunta para Pedro: se tu me amas, então pastoreia os cordeiros, pastoreia as ovelhas. Jesus pede um compromisso, e o compromisso que Jesus pediu para Pedro era para com o seu corpo. Jesus ainda continua aqui na terra, e Jesus está agora com o seu corpo aqui na terra, e o corpo de Cristo chama-se igreja. Nós só vamos experimentar o sobrenatural se formos comprometidos com a igreja, com uns para com os outros. Quando chegarmos nesse nível de compromisso, então vamos experimentar o sobrenatural. Eu declaro que essa igreja vai chegar nesse nível de compromisso.
Vamos ter muitos nesse nível de compromisso, que vão honrar aqueles que se sacrificam, que vão cuidar daqueles que estão novos na fé, e vamos experimentar o sobrenatural de Deus. Amém, meus irmãos? E o capítulo 21 termina assim. Olha como termina o capítulo do Evangelho de João. Os dois últimos versículos, versos 24 e 25. Este é o discípulo que testifica essas coisas, e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. João termina dizendo, olha, este é o testemunho das coisas que eu vi e escrevi. Muito bem. E ainda que eu fosse escrever tudo que Jesus fez, não caberia nenhum livro aqui na terra. Jesus escreveu a respeito das obras João escreveu a respeito do que Jesus fez. Agora chegamos no capítulo 1 de Atos. Atos começa assim. Abra comigo aí, Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. O Evangelho de João terminou dessa forma. Agora veja como Atos começa. Então João terminou dizendo, olha, eu escrevi as coisas que testemunhei, que vi a respeito de Jesus. Agora, Atos capítulo 1 começa assim. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, foi elevado às alturas. A esses também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Muito bem. Lucas é o autor do livro de Atos. E aqui ele começa escrevendo um livro endereçado a uma pessoa chamada Teófilo. E ele começa dizendo, olha, essas coisas, assim escrevi o primeiro livro a Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer. Qual foi o primeiro livro de Lucas? O Evangelho. Então Lucas escreveu também o Evangelho, relatando as coisas que Jesus fez. Mas agora Lucas escreve Atos, relatando as obras que os discípulos fizeram, que Jesus realizou através dos seus discípulos. Por essa razão, quarta-feira, estaremos entregando para cada líder de célula um caderno, no qual o líder de célula deverá registrar os testemunhos, milagres que cada membro da célula vai experimentar nesses 21 dias. Porque Atos, Lucas escreveu até o capítulo 28. Agora a história continua. Você vai escrever o capítulo 29. Por isso que o tema e o slogan da nossa campanha é Explosão Atos 29. A história continua. Quem vai escrever? É Lucas? Não. É o Mauro, é o Tainã, é a Andressa, é a Vivi, é o Luiz, é o Giva. Você, Fabrício, vai escrever a história. É você que agora vai escrever. Então, semanalmente, o líder deverá, então, com o caderno, escrever os testemunhos, experiências com Deus que aconteceram no livro de Atos. Vamos registrar agora as obras. E olha, serão muitas obras. Serão muitas. Agora, para que nós experimentemos este sobrenatural, vamos lá, em Atos capítulo 1, nós precisamos aprender algo. Jesus prometeu aos discípulos, nós precisamos aprender a vida de oração para experimentar o sobrenatural que Atos experimentou. Jesus, no capítulo 1 de Atos, ele diz lá no verso 6, olha comigo agora, no verso 6. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restauras o reino a Israel? Não, respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E dito essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem cobriu dos seus olhos. Diga amém. Muito bem, aqui está dizendo o seguinte, Jesus, depois de ter ficado 40 dias, depois que ressuscitou, venceu a morte, ressuscitou, ficou 40 dias ensinando, Jesus agora diz, discípulos, não saiam já realizando a obra. Então nós vamos experimentar a semana da comunhão, vamos experimentar a semana do evangelismo, mas já não podemos sair assim de imediato. Nós temos que antes experimentar o poder de Deus. E Jesus diz, olha, esperem até receber o poder.
E como foi que os discípulos esperaram? Como que você espera uma promessa de Deus? Talvez você espera apenas aguardando que aconteça do nada. Mas aqui está a forma na qual você deve esperar. Atos capítulo 1, verso 14. Jesus disse para eles esperarem. E olha como eles esperaram. Verso 14. Todos esses perseveravam unânimes em oração, juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então, como foi que eles esperaram? Juntos em oração. Então, a forma de você esperar uma promessa de Deus é orando. É orando. Não é assim, Deus, se Deus quiser. Ou como diz minha avó, Deus te ouça, meu filho. Não, é vontade de Deus, é promessa. Então, espere essa promessa orando, falando com Deus. Agora, nem todas as orações tocam o coração de Deus. Charles Spurgeon, um pastor americano do século XVI, ele diz assim: quando Deus deseja fazer uma grande obra, ele coloca o seu povo a orar. Deus quer fazer uma grande obra aqui em Itaquera. Então, ele nos coloca agora para nós orarmos. Deus é assim. Existem coisas que só acontecem se o povo de Deus orar. Diga para a pessoa que está do seu lado: existem coisas que só vão acontecer se você orar. Só vão acontecer se você orar. A oração não é o último recurso. A oração tem que ser o primeiro recurso. Tem pessoas que infelizmente se comportam assim: já tentei no médico, já tomei tal remédio, e não deu certo, então agora só me resta orar. Não deve ser esse seu comportamento. Já fiz de tudo, olha, já mandei currículo, já fiz tal curso, agora, olha, eu tenho que orar. Não, a oração tem que ser o primeiro recurso. Antes de qualquer coisa, a oração é o primeiro recurso. E a igreja de Atos, eles esperaram a promessa juntos e orando. Por isso, que em nossa campanha, na segunda semana, nós vamos estar juntos nas casas, orando, esperando a promessa de Deus acontecer. Amém, meus irmãos? Agora, não é qualquer oração que toca o coração de Deus. Você tem que tocar o coração de Deus com a oração. Porque a oração não é só pedir. Muitos pensam que oração é só pedir e ponto. Não. Oração é você tocar o coração de Deus. Porque Deus quer realizar a obra através de você agora. Atos é o registro da história dos discípulos. E agora Deus quer te levar a orar. Agora, como fazermos oração que toca o coração de Deus? Eu quero dar aqui para você algumas dicas para estimular você. Quando você for interceder por seus parentes e amigos, qual é a dica? Abra comigo lá em Gênesis capítulo 18. Como tocar o coração de Deus? Quando você ora pelos seus parentes e amigos. Vamos aprender com Abraão, quando orou pelo seu sobrinho Ló. Ló entrou numa tremenda de uma enrascada. E o Abraão, o tio, teve que orar pelo seu sobrinho. Então, Gênesis capítulo 18, vamos ler a partir do verso 16. Mas antes de lermos, olha aqui para mim, para você entender a história. Abraão foi chamado por Deus. E Deus disse para Abraão: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que te mostrarei. E Abraão tinha que tomar uma decisão. Ele tinha que se separar agora do seu sobrinho Ló. Não estava dando certo o rebanho. E Abraão diz assim para o seu sobrinho: olha, Ló, se você se decidir ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se você decidir ir para a esquerda, eu vou para a direita. Então, fica a seu critério, Ló. Você escolhe agora. E Ló levantou os olhos, olhou para o deserto, olhou para um monte verde, grama verde. E o que ele escolheu? Você acha que ele escolheu o deserto? Ele escolheu a campina verde. Ló escolheu a terra boa e deixou o tio com a terra ruim. Mas tem uma diferença: o tio Abraão tinha a palavra, tinha a promessa de Deus. Então, ainda que você esteja no momento agora de deserto, se você tem a palavra de Deus, meu amigo, o milagre, o sobrenatural vai acontecer. Ló decidiu subir para Campina Verde, e ele foi para uma cidade chamada Sodoma e Gomorra. Nessa cidade tinham homossexuais e tinham pessoas que queriam ter relações sexuais com Ló, queriam ter relações sexuais com as filhas de Ló. Foi terrível a situação. Então Deus veio em julgamento a essa cidade. Então Deus manda do céu chuva de fogo, pune essa cidade. Mas aí entra em ação o tio, porque o tio está vendo que a cidade vai ser punida, mas Abraão
começa a interceder pelo seu sobrinho. E aqui está o modo como você vai tocar o coração de Deus intercedendo pela sua família. Olha aí comigo, verso 16. Tendo se levantado dali, aqueles homens olharam para Sodoma e Abraão ia com eles para os encaminhar. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu os escolhi para que ordenem a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e vereis se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim, e se assim não é, sabê-lo-ei. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma, porém permaneceu ainda Abraão na presença do Senhor. E aproximando-se a ele disse: destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim, e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: veja que Abraão está orando, e ele pergunta, olha só o que a resposta de Deus agora para Abraão: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade por amor aos justos. Aí Abraão continua na oração. Disse mais Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza, na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? E ele respondeu: não a destruirei, se eu achar ali 45. Disse-lhe ainda mais Abraão: e se porventura houver ali 40? Respondeu: não o farei por amor dos 40. Insistiu: não se ire o Senhor, falarei ainda. E se houver porventura ali 30? Respondeu o Senhor: não o farei, se eu encontrar ali 30. Continuou Abraão: eis que me atrevi a falar ao Senhor, se porventura houver ali 20? Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 20. Disse mais Abraão: não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais esta vez, se porventura houver ali 10. Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 10. Veja que Abraão está intercedendo pela sua parentela. E Abraão aqui, o modo como você vai tocar o coração de Deus quando você interceder pela sua família. Deus, por amor ao justo, você vai apelar à bondade de Deus. Como que você toca o coração de Deus quando você intercede pela sua família? Quando você apela à bondade de Deus. Abraão está dizendo: Senhor, a cidade é pecadora, mas se tiver 50 justos, o Senhor vai destruir? Não, não destruirei. Se tiver 30, não. Se tiver 25, não. Se tiver 10, não destruirei. Então Deus não destrói a cidade por causa do justo. E eu quero dizer, você agora é justo diante de Deus, porque todo aquele que crê em Jesus Cristo se torna justo diante de Deus. Você não é justo por causa da sua justiça, você não é justo porque você faz coisas boas, você é justo por causa da sua fé em Jesus. E porque você é justo, agora você pode orar sim pela sua família, dizendo: Senhor, por amor do teu nome, Senhor, porque há um justo nessa casa, salva a minha família. Por isso que Paulo escreveu, e também está escrito assim: se crês no Senhor, será salvo tu e a tua casa. Por quê? Por causa do justo que está lá. O apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 7, quando perguntado a respeito do casamento: a mulher é crente e o marido não, então deve ela se separar? E Paulo respondeu: de forma alguma, porque o marido, sendo ímpio, ele é santificado através da esposa, que é justa diante de Deus. Então, se você é justo, crê em Jesus, você é justo, então a sua família é justa também diante de Deus. Então, qual é a forma que você vai orar para tocar o coração de Deus? Deus, por amor ao teu nome, segundo a justiça de Cristo em mim, salva a minha família. Ainda que a sua família seja você o único convertido, se você é o único, você pode orar, Deus vai realizar. É interessante que tem pessoas que questionam: por que quando tem um espírita na família, os demais membros da família não viram espírita? Por que quando tem um monge, vamos lá, não um monge, mas me ajuda aí nas religiões, um bandista, um budista,
na família, por que os demais não viram budista? Agora, quando tem um crente, você pode ter certeza, os demais todos vão virar crentes também. Por quê? Por causa de um justo salva toda a família. Um justo salva toda a família. Deus, Ele é bom. A palavra de Deus diz que Deus é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Deus a cada manhã renova as suas misericórdias segundo a sua bondade. Então, quando você for orar pela sua família agora, nessa campanha que nós vamos orar, iniciar a partir de amanhã, iniciaremos jejum. Quando você for orar pela sua família, ore: Deus, por amor do justo, eu que sou pó, Senhor, mas sou justo agora mediante a fé em Jesus Cristo, salva a minha família, Senhor. Ó Deus, tira meu pai, tira, Senhor, meu irmão das drogas. Senhor, salva a minha irmã. Senhor, restaura a minha família. Pode fazer essa oração, que essa oração vai tocar o coração de Deus. Amém, meus irmãos? Outra oração, outro tipo de oração. E quando você vai pedir por uma provisão, você agora está necessitado por uma provisão. Como tocar o coração de Deus? Quando você vai pedir a Deus uma necessidade. Quero colocar aqui o exemplo de Ana. Ana, no livro de Samuel, 1 Samuel capítulo 1, Ana é uma mulher, esposa de um sacerdote. E por 25 anos ela pediu a Deus um filho, mas por 25 anos ela não foi atendida, ela era estéril. E diz o texto, no capítulo 1, que as mulheres tiravam sarro de Ana. Então Ana era humilhada porque ela não dava um filho para o marido. Então eu acredito que nesses 25 anos, Ana não foi atendida porque quando ela orava, ela dizia: Deus, olha, Senhor, a tua serva está sendo humilhada. Olha, Senhor, me dá um filho, Senhor, para eu sair da minha vergonha. Não é essa oração não toca o coração de Deus. Quando é uma oração apenas pelo seu pedido pessoal. Tiago escreveu assim: pedis e pedi maus. Pedis e não recebeis, porque você pede mal, pede para esbanjar os seus desejos, prazeres. Não, quando você pedir, você tem que pedir como Ana. Ana, no capítulo 2, 1 Samuel 2, 21, Ana pediu assim: Deus, se tu me deres um filho, eu te darei de volta. Quando Ana fez essa oração, então aí, a partir daí, Deus operou o milagre e deu para Ana um filho chamado Samuel. E Ana ainda teve mais 3 filhos e 2 filhas. Então a mulher que antes não podia dar à luz, agora deu 3 homens e 2 meninas. Por quê? Porque ela tocou o coração de Deus através dessa oração. Ela não estava mais pedindo, preocupada em não ser envergonhada. Agora ela fez uma oração dizendo: Deus, se o Senhor me der, eu devolvo para o Senhor. Sabe qual é a oração que toca o coração de Deus? É quando você pede um bem, pede uma provisão, mas para que seja o Senhor glorificado e não você glorificado. Tem pessoas que infelizmente pensam que os objetos, conquista, prosperidade é o fim em si mesmo. Não, a prosperidade é apenas um meio para você glorificar o nome do Senhor. O seu trabalho é um meio para você testemunhar de Jesus lá no seu trabalho. O seu carro é um meio para você, para ser usado como instrumento para a glória de Deus. A sua casa é um meio para você glorificar a Deus através da sua casa. Ela não pode ser um fim em si mesmo. Ontem eu estava com um eletricista aqui em minha casa, preparando manutenção, e ele estava dizendo que o maior apartamento que ele já atendeu foi ali no Morumbi. 1.000 metros quadrados. Eu não consigo nem imaginar um apartamento de 1.000 metros quadrados. É grande demais, não? Grande. Mas ele estava dizendo que essa pessoa mora, ele, a esposa com o filho, casa de 1.000 metros, mas vazia. Totalmente vazia. Por quê? Do que adianta ter um bem, um grande patrimônio, conquistas, mas você não glorifica o coração de Deus. Tem pessoas que são ricas, mas estão com vazio. Agora, tem pessoas que ainda que sejam pobres, mas estão com o coração cheio da presença e da glória de Deus. Deus quer te dar um carro? Quer. Deus quer te dar uma casa? Quer. Mas peça dizendo: Senhor, me dá que eu te darei para o Senhor de volta. Senhor, esta casa é para glorificar o teu nome. Senhor, este carro é para glorificar o teu nome. Como que você glorifica o nome do Senhor através do seu carro? Dando carona para os irmãos, servindo os irmãos. Como que você glorifica o Senhor através de sua casa? Abrindo a sua casa para uma célula, hospedando os irmãos, servindo os irmãos, recebendo as pessoas. A sua casa é um meio para que Cristo seja ali na sua casa conhecido. E no seu trabalho, como que você pode glorificar a Cristo? Senhor, me dá uma porta de emprego, Senhor, para que eu possa pagar as contas, Senhor, fazer visitas. Então Deus vai conceder a prosperidade para você.
A bênção não está na prosperidade. A bênção está em você reconhecer que tudo que você tem e tudo que você é, vem do Senhor. Por isso, nós também damos o dízimo. É uma prova, uma forma prática de assumir: Deus, o que eu tenho não é meu, é do Senhor. Às vezes tem pessoas que ganham, recebem a prosperidade que vem do Senhor, mas não separam o dízimo. Mal sabe ela que ela não está reconhecendo quem vem do Senhor. Aí depois, quando perde o emprego, não sabe por quê. Está aí, é o fato. Deus agora, você está pedindo emprego? Então peça: Senhor, eu quero emprego para glorificar o teu nome. Senhor, eu quero emprego na área comercial. Deus, eu quero emprego para glorificar o teu nome. Ana recebeu a sua resposta de oração porque ela tocou o coração de Deus, reconhecendo que ainda que Deus desse o filho seria para a glória dele. Amém? Então, oração que toca o coração de Deus. Quando você for pedir uma provisão, é a oração que toca o coração de Deus, quando você ora, reconhecendo que vem dele. Outra forma de oração também. E quando você orar, quando você sofre uma derrota, ou quando você é perseguido, como que você deve orar para tocar o coração de Deus? Aqui eu coloco o exemplo de Josué. Josué foi um homem, um jovem escolhido por Deus para servir Moisés. Depois Moisés foi levado e agora Josué tem que conduzir o povo de Israel para a terra prometida. Está lá no livro de Josué. Josué derrubou, através de Josué, Deus derrubou as muralhas de Jericó. Josué teve uma grande conquista, uma grande vitória. Só que agora, depois da cidade de Jericó, ele chega numa pequena cidade chamada Ai. Um exército menor que o dele. Só que o exército de Josué foi derrotado. Ele foi fracassado. Então, quando você é derrotado, quando você passa por perseguição, como que deve ser a sua oração? A oração modelo de Josué. No capítulo 7, Josué falou assim e orou: Senhor, que farás ao teu grande nome? Então, Josué aqui, quando você passar por um fracasso, por uma perseguição, a oração que toca o coração de Deus é: Senhor, o que o Senhor fará por amor ao teu nome? Aqui cabe o exemplo de que Josué não estava preocupado com a sua reputação. Josué, ele foi chamado por Deus. Então, se eu fui chamado por Deus, Deus vai glorificar e confirmar o meu chamado. Deus vai glorificar o seu nome. Então, é o tipo de oração. Quando você não alcança os alvos da sua célula, nós estamos vendo 10 vidas. Mas quem vai dar essas 10 vidas? É Deus. Senhor, mas eu não alcancei o alvo para o evangelismo. Não alcancei o alvo para o batismo. Não alcancei o alvo para o encontro. Então, você deve se virar para Deus e falar: Deus, o que o Senhor fará por amor ao teu nome? É Deus que tem que ser honrado. Então a oração que toca o coração de Deus é quando você reconhece que a obra é de Deus, a glória é de Deus. E se você não alcançou os alvos, então você deve falar: Deus, o que o Senhor fará por amor ao seu nome? Eu quero, Senhor, a minha célula viva, eu quero a minha célula multiplicando, crescendo, e a sua célula vai crescer. Toque o coração de Deus, fazendo a oração que Josué fez. Senhor, o que o Senhor vai fazer por amor ao teu nome? Olha a minha célula como está. Senhor, eu não tenho alcançado visitantes. Olha a minha célula por amor ao teu nome, Senhor. O Senhor me chamou, o Senhor me escolheu. Não foi eu que te escolhi, mas o Senhor que me escolheu para dar frutos e frutos que permanecem. Agora eu coloco outro exemplo também, para finalizar, lá em Atos. Volta lá comigo em Atos. Agora no capítulo 4. Outro exemplo de perseguição, humilhação. Um exemplo do povo em Atos orando. A igreja de Atos, olha como eles oraram. Quando Pedro e João foram presos, Atos capítulo 4, no versículo 23, Pedro e João tinham sido presos, humilhados, e aí depois foram soltos. Depois que Pedro e João foram soltos, eles voltaram para a célula, foram para casa. E aí no verso 23 diz: uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos, e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus.
ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Uau! O povo aqui foram perseguidos, estão sendo perseguidos, Pedro e João foram presos, mas ao invés de se colocarem como coitadinho, porque tem gente que quando ora, eles colocam assim, como coitadinho: ó Deus, tem dó de mim, Senhor, o Senhor está vendo, a tua serva está passando por humilhação, ó Deus, o Senhor está vendo o que eu estou fazendo, mas olha quanta humilhação, Senhor, eu estou passando. Não se faça de coitadinho, você é filho de Deus. Diga assim comigo: eu não sou coitadinho, eu sou filho de Deus. Então, como filho de Deus, ore como sendo um filho de Deus. A igreja em Atos aqui ouviram que estão sendo perseguidos, ouviram a respeito da pressão, mas o que eles oraram? Eles oraram de acordo com a promessa, juntos, unânimes, levantaram a voz juntos. A palavra unânimes vem de novo. A palavra unânime é unidade, unânime, juntos. Irmão, não podemos ter pensamentos diversos em nossa igreja, temos que pensar a mesma coisa, temos que pensar neste alvo, temos que pensar no crescimento, temos que pensar no reino de Deus se manifestando aqui, na sua casa, na Zona Leste. Não podemos pensar outra coisa. E eles, ao orarem, ao pedir isso, talvez eles não poderiam se colocar como coitadinhos, mas não se colocaram como coitadinho, se colocaram como filho de Deus e falou: Senhor, agora muito mais, nos dê, Senhor, ousadia, nos dê intrepidez, e estende a sua mão para operar sinais e curas. Então, irmão, nesse momento, talvez a sua célula não estão vindo visitantes, você está pensando em desistir. Não, ao invés disso, fala: Senhor, me dê mais intrepidez para anunciar a tua palavra, e opera sinais e curas e prodígios, e confirma o nome do Senhor. E o que aconteceu depois que eles oraram? Houve um grande terremoto, porque Deus foi tocar no coração deles. Você vai experimentar o sobrenatural. Para isso, você precisa tocar o coração de Deus. Você vai tocar o coração de Deus nesses 21 dias. Vamos começar amanhã o nosso jejum. Começamos amanhã o nosso período de oração. Você vai orar lá na sua casa, no banheiro, no seu trabalho, no caminho. Irmão, toque o coração de Deus. Aqui estão caminhos, dicas para você tocar o coração de Deus, ter as suas orações respondidas e experimentar o sobrenatural. Porque a oração é a marca daqueles que experimentam o sobrenatural. Vamos colocar em pé. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Vamos experimentar o sobrenatural. Vamos ver o crescimento. O crescimento passa pela unidade, o crescimento passa pela oração, todos juntos orando da mesma forma. Amanhã, irmãos, estamos convocando, não estamos convidando você para entrar em jejum, estamos convocando você. E se você pensa como nós pensamos, então entre no jejum como nós vamos entrar. Se você pensa como nós pensamos, entre em oração como nós vamos entrar também. Então nesse momento eu te convido, dá a mão ao irmão que está do seu lado. Eu te convido agora a praticar, para tudo que você está fazendo agora, e vamos praticar a oração que toca o coração de Deus. Então eu te convido agora a orar pela sua família, mas a orar seguindo o modelo de Abraão, apelando a Deus pela sua bondade. Deus, segundo a sua bondade, por amor ao seu justo aqui na terra, Senhor, pois eu sou justo, você é justo. Não deixe o diabo dizer ao contrário. Você é justo diante de Deus, meu irmão. Você é justo mediante a fé em Jesus. Apele pela bondade de Deus e ore pela sua família. Ore pela salvação dos seus parentes. Ore por aquele que nesse momento talvez está perdido nas drogas, está perdido neste mundo caído. Apele pela bondade de Deus. Ó Deus, segundo a sua bondade, Senhor. Ó Deus, segundo a sua rica misericórdia, alcança, Senhor, o coração de cada um, Pai, dos nossos parentes. Senhor, aquele que está perdido, cego, Senhor, nas suas conquistas materiais, nas suas conquistas profissionais, Senhor, concede a ele misericórdia, Pai, em nome de Jesus. Vem com a sua bondade, Senhor, em nome de Jesus.
salva, Senhor, a nossa família, que se cumpra a tua promessa. Ó Deus, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pai, eu creio, esta igreja vai experimentar o sobrenatural, em nome de Jesus. Comece agora a orar, pedindo ao Senhor talvez uma necessidade. Vamos orar como Ana orou, pede agora, qual é a provisão que você necessita? Talvez seja a provisão de um emprego, talvez seja a provisão da sua casa própria, talvez a provisão da quitação das suas dívidas. Peça agora como Ana, reconhecendo: Deus, se tu me deres, Senhor, entregarei para ti, pois eu reconheço que tudo o que tenho e tudo o que sou vem de ti. Ó Deus, o meu trabalho não é o fim em si mesmo. Eu não vivo para o meu trabalho, mas o trabalho é um meio para glorificar o teu nome. Senhor, a minha casa não é o fim em si mesma, mas é apenas um meio para que as pessoas conheçam a Cristo através dela. Oh Deus, em nome de Jesus, Senhor, tocamos, ó Deus, que as nossas orações toquem o seu coração. Abre a janela dos céus e derrama, Senhor, bênção sem medida, bênção sem medida. Oh Deus, em nome de Jesus, eu te convido agora a orar pela sua célula, pelo alvo da sua célula, que são 10 vidas. Ore agora pelo alvo da sua célula, dizendo ao Senhor: ó Deus, como Josué, diga para Deus: Deus, que o Senhor falar o teu grande nome, o que o Senhor fará pelo teu grande nome. Me concede ousadia, me concede intrepidez para testemunhar, Senhor, fé, para anunciar a tua palavra. Peça ao Senhor intrepidez e ousadia. Peça para o Senhor fé para crer no sobrenatural. Você, Deus, não te deu um espírito de timidez, mas de amor, de poder e moderação. A sua célula vai crescer, a sua célula vai avançar. Você vai experimentar o sobrenatural de Deus, pois não foi você que escolheu o Senhor, mas o Senhor que te escolheu para dar frutos, e frutos que permaneçam. O nome do Senhor será glorificado através de ti, pois assim como o Senhor prometeu, vai se cumprir. Os discípulos esperaram a promessa orando. Eu digo isso para você: espere cada uma das promessas de Deus orando. Aleluia. Aleluia, vamos cantar essa canção. Agita as águas para. Aleluia.